Disse George Russell para o site da Fórmula1.com: parece que alguém não quer que eu lute por este campeonato. Pronto, começou a choradeira. Então, todo mundo viu como George Russell ficou após o abandono no GP do Canadá. E eu entendo o lado da frustração. Afinal de contas, ele estava liderando a corrida, vinha de um ótimo final de semana, porque venceu corrida sprint, fez a pole, teve aquele embate com o André Antonelli na sprint, onde eu cheguei a acreditar que ele realmente estava tentando marcar um ponto ou posição diante do seu companheiro de equipe. E aí o motor, unidade de potência, ou seja lá o que for, simplesmente falha e ele abandona a corrida. 0 pontos contra os 25 que o Antonelli marcou, e a diferença vai para 43 pontos. Eu entendo a frustração do George Russell, e eu já falei sobre isso em outros vídeos. É compreensível a posição dele de decepção, porque comeu o pão que o diabo amassou na Williams, enfrentou Lewis Hamilton dentro da Mercedes, uma missão muito difícil de ser companheiro de equipe do cara, que dirá Valtteri Bottas, né, que agora está lá batendo cabeça na Cadillac, e eu prometo gravar um vídeo sobre isso, porque o Bottas está meio que com a cabeça premium lá na equipe, na nova equipe da Fórmula 1, e de forma justa, porque o Bottas não está entregando desempenho nenhum. O Sérgio Pérez já está muito na frente dele, mesmo não alcançando pontuação, mas claramente o desempenho do Pérez é melhor. E aí, quando o Russell pensa que a vida dele vai ser mais tranquila, que ele vai ser o líder da equipe, vem um moleque de 18, 19 anos, protegido do Toto Wolff de alguma forma, porque isso realmente deve estar acontecendo. Não sei, eu aqui especulando, jogando para o universo esse rumor. E aí o Russell tem esse moleque desafiando como líder do campeonato, no ano que ele tem o melhor carro da carreira dele, e o Russell começa a ter um problema atrás do outro. Vale aqui o registro, que eu estou aqui com a minha colinha, que esse é o terceiro problema que o George Russell tem em 5 corridas. Em condições normais de temperatura e pressão, era para ele estar bem na frente do campeonato, ou pelo menos estar brigando de igual para igual dentro da pontuação do campeonato, daquilo que já está posto. Só que o Russell tem que pensar que ainda tem muita corrida pela frente. É apenas a quinta de 22 etapas. Volto para o lance da frustração dele, tá? Dá para pensar assim que o André Antonelli alugou um apartamento na cabeça do piloto britânico. E o Russell também sabe que problemas como o que aconteceu no GP do Canadá podem custar um campeonato no final das contas. Ele já deve estar fazendo esse cálculo na cabeça dele. E deve estar fazendo o cálculo também que o Russell mostrou para todo mundo que tem habilidade, tem capacidade, tem velocidade, extremamente habilidoso, mas que ele também tem fibra e tem casca. O Antonelli, no vídeo que eu gravei sobre as 3 respostas que o GP do Canadá entregou para todo mundo, o Antonelli deu resposta para o Toto Wolff, não só para o George Russell, mostrando: olha, eu tô aqui para competir pelo título, tô aqui para brigar com você, vai ser de igual para igual, você que me aguente, mas também deu resposta para o Toto Wolff, porque por mais que digam que o Antonelli seja o protegido do chefão da Mercedes, ele também deu uma resposta para o chefe dizendo: eu não vou aceitar ser segundo piloto, eu não vou aceitar essa posição de submissão, não vou aceitar ser subjugado por quem quer que seja, não vou aceitar as condições que me foram estabelecidas e que, sei lá se estão em contrato ou não, mas que claramente o Antonelli vai dar sempre as suas respostas e sempre colocar os seus posicionamentos em pista e fora dela. E talvez o George Russell não esperava por isso. Eu acho muito precoce o Russell simplesmente jogar a toalha e dizer: ah, parece que alguém não quer que eu lute por esse campeonato. Alguém quem, cara pálida? Quem? O Bono, o engenheiro do Antonelli? Seria o próprio Toto Wolff?
Porque se essa for uma retórica para colocar pressão em cima do Toto Wolff ou da Mercedes, eu não sei se é o melhor caminho para o próprio George Russell, porque não é por aí. Tem uma galera zoando o Wolff porque há quem diga que ele vai aplicar as papaya rules do seu jeito. E diferente do que aconteceu com a McLaren em 2025 e até em 2024, neste caso está muito mais fácil para a Mercedes conquistar o campeonato de construtores do que esteve para a McLaren nos anos anteriores. Mesmo sabendo da possibilidade de a gente ter uma virada de campeonato, de a gente ter as outras equipes melhorando, de a gente ter, de repente, a melhora da McLaren, que pode eventualmente parar de cometer bobagens e ter problemas como teve nas últimas etapas e, quem sabe, entrar nessa disputa pelo campeonato de construtores. Até porque a regra é a mesma do campeonato de pilotos. Está tudo muito cedo, tudo muito precoce. E a gente sabe que o acúmulo de pontos nos construtores acontece em maior escala. Mas neste momento, nessa fotografia, no momento que eu estou gravando o vídeo, final de maio, semana da UEFA Champions League, a gente sabe muito bem que a vantagem que a Mercedes tem em relação aos adversários é uma vantagem muito grande. E o Wolff está mais confortável para manter essa disputa acesa até que um dos dois pilotos encontre uma vantagem grande o suficiente para ser considerado o primeiro piloto ou o postulante ao título. Mas eu não acredito que com tanta facilidade assim o adversário vai chegar na Mercedes, pelo menos neste momento. Só que o que pode ajudar o Russell nessa história de não querem que eu ganhe o campeonato, é o possível trauma que o Toto Wolff tem de 2016. E ainda assim, naquele ano, a Mercedes não perdeu o título, porque estava tão na frente com o seu carro que se deu ao luxo de ter o Rosberg e o Hamilton entrando na porradaria. E talvez o trauma do Wolff foi ter que lidar com uma situação que era uma situação nitroglicerinada, explosiva, e que talvez ele não queira lidar com isso novamente. Se tem alguém nesse momento que não quer que o Russell seja campeão, esse alguém responde pelo nome Andrea Kimi Antonelli. Esse, definitivamente, eu acredito que a amizade acabou, foi pro saco, se é que ele existiu um dia. Esses dois não vão se bicar tão cedo, porque por mais que o Antonelli venda o discurso de que ele não está pensando no título, isso já começa a visitar a cabeça do garoto de 19 anos. Vamos nos colocar no lugar dele por alguns segundos. Ele, antes dos 20 anos de idade, muito jovem, ele tem a possibilidade real de ser o campeão do mundo mais jovem da história da Fórmula 1, tem o melhor carro neste momento, está pilotando muito, o show que ele deu no Canadá foi algo de encher os olhos, está batendo de frente com um companheiro de equipe que tem mais tempo de casa, é um piloto Mercedes há mais tempo, então por que não pensar no título? Por que não ter a ambição de pensar no título? Da mesma forma como eu entendo que o George Russell também tem que ter essa ambição, inclusive para nosso entretenimento, tá? Para o nosso entretenimento, George Russell não pode desistir desse campeonato, que a gente precisa dessa rivalidade acesa, a gente precisa desse campeonato disputado entre os pilotos que estão no melhor carro. Caso contrário, a gente vai perder uma das melhores histórias que a Fórmula 1 pode produzir nessa década e, ao mesmo tempo, ter um campeonato chatíssimo e modorrento. Ninguém quer um monólogo à lá 2023. A gente tem a esperança de que, de repente, a McLaren pare de errar ou de ter problemas, que a Ferrari melhore com o seu carro. Há quem diga que o Charles Leclerc é candidato à vitória no GP de Mônaco. Quero ver se eu publico esse vídeo antes do GP de Mônaco para ver se essa previsão se confirma ou não. Então, meu conselho para o George Russell e para os fãs do Russell é: resista, persista e não desista. Tente outra vez, tente quantas vezes forem necessárias, mas continue insistindo, porque a perseverança te leva longe e a não desistência de um campeonato vai nos entregar o entretenimento que nós merecemos.
Tudo que nós não precisamos é do menino George desistindo e entregando esse campeonato para o Antonelli. Eu acho que é muito mais vitimismo do George Russell esse discurso nesse momento do que qualquer outra coisa. Não quero acreditar que ele já está desistindo, mas que é curioso ver ele falando essa frase logo na quinta etapa, isso com certeza e enfim, cada um sabe onde dói, né? Cada um sabe onde dói na vida. George Russell com certeza está sentindo bastante essa quebra que ele teve no GP do Canadá.